Ou poderia dizer também como se cuidar para não perder o foco de Jesus. Nós vivemos um tempo difícil, conforme 2 Timóteo 3. Pessoas amantes de si mesmas, gananciosas, presunçosas, soberbas, ingratas, irreverentes, cruéis, profanas, traidoras, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Está lá. Exatamente essas palavras aparecem nesse capítulo 3 de 2 Timóteo. O tempo difícil até mesmo para se manter na presença de Deus, firmes e fiéis na igreja. A pandemia contribuiu para tirar muita gente da igreja e muitos não voltaram até hoje. A pandemia do coronavírus contribuiu para que a fé de muitos cristãos esfriasse. Infelizmente, essa é uma verdade. A pandemia contribuiu para cegar espiritualmente muitos cristãos. E ainda que não há um grande índice de contaminação, eu tenho pessoas na igreja que vão de 30 em 30 dias porque ainda tem medo de serem contaminados com o coronavírus. Infelizmente, milhares de pessoas morreram com o coronavírus. Embora a imprensa não fala de milhares também que morreram com outras doenças, né? Mas divulgou mais as mortes do coronavírus. Agora, ainda que a gente tenha sensibilidade pelos que morreram, a gente tem pena dos familiares que perderam seus entes queridos devido à morte causada pelo coronavírus. Há uma morte muito pior do que o coronavírus, que é a morte espiritual. E muitos cristãos estão mortos espiritualmente. Perderam o foco de Jesus. Têm deixado Jesus para trás, porque estão muito envolvidos com tantas coisas pessoais, terrenas, familiares, e Jesus não tem sido mais o foco de muitos. Ele está em segundo plano, terceiro, até quarto plano na vida de algumas pessoas, e, incrível, para alguns, Jesus não faz mais parte da sua vida. Ele não está em nem segundo, nem terceiro, nem quarto plano, porque eles já não têm mais esse plano de andar com Jesus. Perderam o foco, perderam a visão, morrer espiritualmente. Por mais que eu vou apresentar algo dentro disso, eu tenho uma notícia boa. Querem receber a notícia boa? Deus ainda espera essas pessoas na sua presença. Jesus ainda deseja que você volte a andar com Ele. Ele sente saudade de você. Está sendo transmitido, então eu falo para você que está me acompanhando. Jesus sente saudade de você. E Ele está perguntando hoje, por que você foi embora? Por que você me deixou? Por que eu não sou mais seu foco? Por que não estás mais andando comigo? Por que me deixou para trás? Isso serve para todos nós aqui nesta noite. Nesta manhã. Vamos pegar Jeremias 2 aí. O povo de Deus, do Reino do Norte, se eu não me engano, do Reino do Norte, Jerusalém, Reino do Norte. Às vezes eu confundo sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Jerusalém, Reino do Norte. Esse povo, povo de Deus, o povo que saiu do Egito, que andou com Deus, direcionado por Deus, sustentado por Deus, chegou um momento que esse povo deixou Deus. Esse povo voltou atrás. Deus não era mais o foco deles. Deus não era mais o objetivo deles. Olha o que Deus diz. Olha o quanto Deus sentiu falta dessas pessoas e o quanto Deus sente falta de você na presença dele. E é bom lembrar também que não é Deus quem deixa nós, somos nós quem deixamos Deus. Olha aqui, vamos lá, vamos pegar o texto, como eu disse, a introdução. Eu disse que eu vou quebrar a regra da hermenêutica e da homilética, que é a arte de pregar.
mas para o bem, porque o assunto é o mesmo. Olha o que Deus diz para o profeta: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, segura aí, clama. Clamar é gritar, clamar é implorar, clamar é falar em voz alta. Deus diz: põe tua boca no pé do ouvido deste povo e fale alto. Amém, gente? Olha o que Deus está dizendo para o profeta falar para o povo. Olha o quanto Deus está sentindo falta. Vamos lá. Assim diz o Senhor: lembro-me. Olha aí, Deus lembrando dos velhos tempos. Deus lembrando da parceria, da comunhão que havia entre ele e esse povo. Eu me lembro. Vou ficar daqui para que todos consigam ler. Eu lembro de ti. Eu lembro da tua piedade, na tua mocidade. Põe esse texto na linguagem de hoje aí. Vai ficar mais compreensível. Deus fala: eu lembro de vocês quando andavam comigo como uma noiva, apaixonada pelo noivo. Vamos pegar o texto na outra linguagem. Mudou já? Sim ou não? Ah, tá bom isso aqui. Lembro-me quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Deus está falando de relacionamento que foi quebrado, que foi rompido. Examine depois outras traduções, vocês vão entender isso melhor. Lembro-me como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantação. Ainda não havia plantação, portanto não tinha colheita, mas o povo estava lá. O povo não estava lá pela colheita, pelos frutos, pelo pão, estava lá pelo próprio Deus. Amém, gente? Amém. Eu não vou destrinchar o texto aqui, porque senão eu vou fazer pretexto. Eu quero só mostrar como Deus sentiu falta do seu povo e as indagações de Deus para que esse povo volte. Então vamos lá, de novo. Vocês me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Mas está seguindo, está firme, vai. Povo de Israel, você era só meu. Era só meu, era, passado. Era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Deus está falando: eu protegi vocês, guardei vocês, eu guerrei as guerras de vocês, eu derrotei o inimigo por causa de vocês, porque vocês tinham fidelidade comigo como noivo. Tinha fidelidade com a noiva. Vocês me amavam como um casal, por assim dizer, para vocês entenderem melhor. Aí vai. 4. Aí Deus fala: descendente de Jacó e família do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Jeremias falando da parte de Deus. O povo de Israel, escutem. Agora olha a mensagem de Deus para eles. Ele diz, quem é que diz? Deus, fala, Deus está dizendo. Que defeito seus antepassados acharam em mim? Deus está falando: que falha eu cometi? Onde foi que eu errei com vocês? Vê que outras traduções usam exatamente essa palavra. Onde eu errei para que vocês me deixassem? Viu o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco? Viu quando Deus deseja a gente na presença dele? Que defeito seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Nos tornamos inúteis quando deixamos Deus de lado. Repita isso. Adorar os ídolos inúteis e se tornaram inúteis. Tem outras inspirações, mas eu vou dispensar. Vamos mais. Eles me desprezaram. Deus falando. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Olha aí. Eles me desprezaram, me deixaram, voltaram atrás, sendo que fui eu que libertei eles, tirei eles do mundo, tirei eles da garra do diabo.
Porque Egito representa o mundo, Faraó representa o demônio, Satanás. Eu os tirei do Egito, eu os levei pelo deserto, Deus conduzindo, ainda que no deserto, Deus está na direção. Terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viajava e onde ninguém mora, eu os guiei. Eu cuidei deles nessas circunstâncias. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que eles dei virasse um lugar nojento. Só mais um ainda. Não, isso aqui eu dispenso. Que ela vai começar a bater em mim. Viu como Deus está sentindo falta do seu povo? Viu como Deus narra uma história de um povo que o desprezou, que o abandonou? E voltando agora para o texto. Precisamos tomar cuidado para não perdermos o foco de Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O tempo que vivemos hoje, conforme o texto que citei de 2 Timóteo 3, se a gente for olhar para esse tipo de coisas, a gente não fica na igreja. E muitas coisas que acontecem na igreja, infelizmente, contribuíram para que muitos se ausentassem dela. E por incrível que pareça, para a tristeza da minha alma, até pastores saíram de templo, resolveram ficar só em família. Descobri vários pastores que não congregam mais, não pregam mais, não vão mais para culto e reúne em casa uma vez por semana, faz oração. O dia que acha viável tomar ceia, ele mesmo pega a ceia e serve lá entre seus familiares e diz que está bom demais assim. Perderam o foco. Alguns são decepcionados com pastores, com irmãos, até devido a algumas palavras que surgem no texto. Pessoas atrevidas, ingratas, profanas, cruéis e traidoras. Eu gostaria de frisar aqui que eu não os pastoreio e nem estou aqui esperando gratidão. É apenas cumprindo minha missão. E nem, falei isso há poucos dias lá na igreja, eu não prego pelo pão, eu não prego para ter dizimistas ou ofertantes. Isso é consequência das minhas pregações e do meu estilo, do meu ministério. Eu não prego para ter pão, eu prego dando pão para comerem. Coma o pão da vida agora. Não espero recompensa de ninguém, embora quando as pessoas revelam gratidão pela gente, isso faz bem. Mas independente de serem gratos ou não, de me amarem ou não, de me honrarem ou não, eu tenho um Deus que cuida de mim e que me honra. Amém, pessoal? Pastor Jean não espera também que retribuam, embora ele quer que produzam. Mas ele sabe, ele está fazendo a obra aqui, porque há um Deus que o chamou e Deus o honrará. Já havia alguns anos que Josué cuidava do povo de Israel como sucessor de Moisés. Chegou um tempo em que no capítulo 3, verso 7 de Josué, Deus falou assim: Josué, hoje, chegou o momento, hoje eu começo a te engrandecer, a te honrar. Que a palavra em traduções aparece engrandecer e honrar, e alguns até exaltar. Eu começo a te honrar diante deste povo, mas olha o objetivo, para esse povo saber que da mesma maneira que eu fui com Moisés, sou com você também. Tem o tempo de Deus nos honrar. Mas por favor, nos valorize, eu me coloco junto da equipe de pastores, nos valorize, nos honre, nos ame. Amém? Isso te fará bem. Mas não é pela honra e nem pela retribuição de vocês que nós pregamos. Deus sabe recompensar muito bem os seus servos. Paulo diz: a coroa da justiça me está guardada e o Senhor me dará naquele dia. Aplaudem a Ele.
Fala assim: não posso perder Jesus de vista. José e Maria. Vou apresentar agora o primeiro perigo que nós corremos dentro de igreja, de perder Jesus de vista, de perder o foco. Maria e José subiram a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela acontecia anualmente. Eram 8 dias de festa, semana inteira. 7 dias, e no 8º dia havia uma festa muito linda. Na verdade, 7 dias de festa, e no 8º dia uma solenidade muito legal. Havia leitura da lei, sacrifícios, cânticos, danças. Resumindo, religiosidade, festa religiosa. José e Maria tinham o hábito, guarda a palavra hábito, tinham o costume, guarda a palavra costume, de irem à festa. 12 anos indo para a festa. Agora, Jesus com 12 anos, eles vão para a festa e levam Jesus. Costume. A festa era um costume. A festa se tornou um hábito. E segura agora. Costumes e hábitos são totalmente diferentes de propósito. Oi. Hábitos, costumes são totalmente diferentes de propósito. Não era um propósito, era um costume. Pegou-se o hábito de irem, mas sem objetivo. Apenas para seguir um ritual, para obedecer uma lei e para participar de uma festa. Hábitos e costumes. Para essas duas palavras. Está aqui o primeiro problema que nós passamos, que nos faz perder o foco. Quando a igreja se torna uma mera rotina para nós. Amém, pessoal? Quando habituamos a estar nos cultos domingo de manhã, apenas por hábito, sem objetivo, sem propósito definido, e muitas vezes com a única intenção, obedecer o pastor. Perdemos o foco de Jesus quando nossa vida espiritual se torna rotineira. Era uma rotina para Maria e José e o povo de Deus irem para esta festa anualmente. Mas eu repeti algumas vezes: hábito e costume, e não propósito. O que te motivou a estar aqui hoje? Propósito? Eu tenho o costume de vir. Tem um propósito? É porque o missionário Edmar vem. Não. Agora, observe uma coisa. O que é uma rotina? Para José e Maria, era rotineiro. E para muitos também, essa festa era uma rotina anual. Cuidado para os cultos não se tornar rotineiro. Cuidado para os cultos de terça-feira não se tornar uma mera rotina para você. O que é uma rotina? É fazer as mesmas coisas do mesmo modo. E quando nós fazemos as mesmas coisas do mesmo modo, indica que não estamos com propósito. E uma vez que é repetitivo, não gera coisas novas, não edifica. Não estou aqui pregando que você não tem que ter esse costume bom de estar no culto, mas tem que ir além do costume, tem que ter propósito. Amém, gente? Não estou dizendo que você tem que quebrar a rotina
Porém, você deve avaliar se as coisas não são do mesmo modo a cada culto que você vem. Cuidado, repito, para a sua vida espiritual, esse negócio de igreja não se tornar uma mera rotina, apenas uma religiosidade. Eu vou na sede cumprir meu propósito, cumprir meu dever, não é propósito, cumprir meu dever. Aí eu vim no culto da manhã, então agora cumpri o meu dever, vindo apenas por dever. Era o caso de Maria e José. Rotina. Para essa palavra de novo, rotina. O que é rotina? O que é uma rotina? Fazer as mesmas coisas do mesmo modo. Até os cultos nossos, pastor Jean, até parabéns, que mudou a rotina do culto, mudou um pouco a liturgia. Orou, cantou, 3 orações específicas, muito bem feitas. Em seguida o aviso, as ofertas. Mudou. Parabéns. Se fosse na sede, eu ia saber. Depois da palavra vai vir os avisos, depois vai vir a oferta, né? Então, quando ele muda. Fala assim comigo. Preciso sair da rotina, ter propósito, para que coisas novas aconteçam. Agora vamos lá. 8 dias na festa. 8 dias, oh, festa linda. Ficaram felizes. Certamente foram abençoados. Seguiu rituais, praticou a religião judaica. Obedeceu uma lei. Mas olha no final, depois de 8 dias, eles voltam para casa e deixam Jesus para trás. O culto acabou e eles vão embora sem Jesus. Eu falei, falo e vou continuar falando. E certamente não vou cansar de falar. O culto vai terminar daqui a pouco. Mas é o culto coletivo. Da porta para fora, você tem que continuar cultuando. Você teve encontro com Jesus aqui hoje. Está tendo, ele está falando com você. Leve Jesus para casa. Tem crente que para ele servir a Deus é estar aqui e sentir Deus, cantar, dançar e aleluia. E aí sai a porta para fora, aquela rotina de sempre. Trabalho, família, estudo, trabalho, família, estudo, trabalho, família, estudo. A vida cristã rotineira lá fora, vazia, rotineira aqui dentro, nada muda. Maria e José e a caravana que foi com eles voltam para casa e não leva Jesus. Depois desse culto, depois dessa palavra, sai aquela porta para fora, mas leve Jesus. Continue com ele. Aqui vamos dizer amém no culto coletivo, mas vamos continuar em culto. Então fale comigo, esse é o tópico. Uma jornada sem Jesus, falem. Foi o que esse pessoal fez. Maria, José e a caravana. Uma jornada sem Jesus. Quantas vezes temos uma jornada de trabalho sem Jesus? Quantas vezes já começaram ministérios sem Jesus? Quantas vezes já começaram casamento sem Jesus? Projetos de vida pessoal sem Jesus. Jornada sem Jesus não dá. Mas escute o que eu vou dizer agora. Redobre bem a atenção. Caminharam o dia todo.
Eu fiz só uma pose, tá? Caminharam o dia todo e não perceberam a ausência de Jesus. Não sentiram falta. Jesus dos crentes. É aqui que eu sinto frio na espinha. Um crente que não percebeu ainda que Jesus não está fazendo parte da vida dele. Uma jornada sem Jesus, o dia inteiro de volta e não se dão de que Jesus não está presente. Não percebem. Não sentiram a falta dele. Quantos crentes temos hoje que espiritualmente falando, perdeu, às vezes nem morreu ainda, mas perdeu a sensibilidade espiritual. Eles não sentem Jesus e também não sentem falta. Eu não consigo entender como muitos crentes conseguem viver sem cultuar. Uma vez no mês, no culto, é suficiente. Perderam Jesus de foco, deixaram-no para trás e não perceberam. Não sentiram sua falta. Eu vou perguntar, mas não quero resposta. Você sente falta do culto da igreja? Você sente falta da vida de oração? Você sente falta da presença de Jesus? Você percebe quando você está muito envolvido com tantas coisas materiais e de repente sua mente te acusa de que você precisa parar para voltar mais para Deus? Você sente isso? Jesus faz falta na sua vida, irmão? Pense nisso. Às vezes, como eu falei agora há pouco, a nossa vida é só uma rotina na igreja. Não é um propósito. Não quer dizer também que você tem que sentir a presença de Deus. O fato de você não sentir a presença de Deus na igreja não significa que Ele não esteja no culto ou que Ele não esteja com você. Nem sempre eu sinto, mas eu sei que Ele está presente. Nem sempre eu sinto, mas sei que Ele está falando. Mas o problema é que um dia inteiro Maria não percebeu e nem sentiu falta. Menino de 12 anos, gente. Olha o descuido de Maria. Olha o descuido de José. Como que eles vão para uma festa dessa onde tinha milhares de pessoas e eles saem e não preocupam com o menino de 12 anos? Descuido. O descuido que Maria e José teve com Jesus é o descuido que nós temos. Não estamos priorizando nossa vida espiritual. Agora, o pior de tudo é que um dia inteiro sem Ele, sem perceberem, sem sentir falta, quando notaram que Ele não estava no meio, que tiveram uma jornada sem Ele, aí começaram a perguntar: cadê Jesus? Não sei. Ele não está com a caravana tal? Não. Cadê Jesus? Sabe quantos dias levaram para encontrá-lo? 3. Um dia sem ele, 3 para encontrá-lo. Fale isso. Quando você se afasta de Jesus, quando você vereda para o mundo terreno, material, quando você se envolve com todos, com tudo, menos com Ele, e que você chega, pelo menos a perceber que está longe dEle, até que você retorna para uma comunhão mais íntima, leva um tempo realmente, é mais complicado. Então não descuide da sua vida espiritual. Vamos interagir. Fale isso para alguém. Irmão, por favor, não descuide da sua vida espiritual. Você tem que ter a sensibilidade, tanto do lado positivo quanto negativo. O lado positivo de saber, sentir, Jesus é comigo, estou em comunhão com Ele. Ou então o lado negativo, estou longe dEle. Eu estou focado em tudo menos nele. Estar focado, vou pegar a palavra foco e transformá-la em alvo.
Paulo diz que ele avançava para o alvo e deixava para trás as coisas. Algumas até muito boas. Ele entendeu que não edificava. Ele deixou para trás. Ele diz, deixo para trás, deixando para trás as coisas e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa palavra prosseguir dá ideia de ato contínuo. Prosseguir, não parar, continuar. E ele tinha um alvo. Ele tinha um foco. Jesus. Jesus é seu alvo? Jesus é seu foco? Rotina. Vida rotineira. Uma trajetória sem ele. E agora? Eles começam a procurar Jesus. Só que eles procuram Jesus nos lugares errados. Eles procuram Jesus, mas não encontram Jesus. Eles vão na casa de amigos. Não encontram Jesus. Vão na casa dos parentes. Não encontram Jesus. Eles queriam voltar. Eles queriam um reencontro. Mas fizeram errado. Aplicação para nós. Quantas vezes também nós ficamos tão envolvidos com questões familiares, coisas materiais, e procuramos preencher o vazio da nossa alma com tantas coisas, mas nos lugares errados e com as pessoas erradas. Fala comigo, Jesus não estava na casa dos amigos, não estava na casa dos parentes, não estava em qualquer outro lugar. Pronto, procuraram e não acharam. Graças a Deus que caiu a ficha de Maria. Parece que foi mais dela. Parabéns a Nossa Senhora. É zoeira, tá, irmão? Ela imaginou. Precisamos voltar para Jerusalém. A festa acabou. Só o ano que vem. Mas temos que voltar. Oi. Caiu a ficha aí? A festa acabou. Mas Jesus não está conosco. Temos que voltar para Jerusalém. Daquela multidão que foram, ou que foi, ninguém voltou. Mas Maria e José voltou para Jerusalém. E para onde foram? Aí sim, foram no lugar certo. Foi para o templo. O templo ainda é o melhor lugar para você ter um encontro com Deus. O que eu quero ensinar a vocês aqui com esse título, com esse assunto, é que precisamos nos desprender mais de tantas coisas que nos prendem, que nos afastam da comunhão da igreja, da comunhão com Jesus. Infelizmente, muitas pessoas priorizam mais um encontro com um amigo, um churrasquinho na casa, uma pelada de futebol, um filme no cinema, do que um culto. Você dá exemplo, um culto de ceia, um culto de terça-feira, ou um culto de domingo de manhã. Talvez hoje aqui não aconteceu, mas certamente já houve casos de irmãos. Eu não vou para o culto não, que eu vou fazer um churrasco aqui hoje. Nada demais fazer um churrasco. Mas Deus tem que ser prioridade. A casa de Deus tem que ser prioridade. O lugar para o encontro ainda é no templo. Agora, Maria e José voltam para Jerusalém. E eles vão para o lugar certo. Não achou Jesus nas casas de amigos. Não encontrou Jesus na casa dos parentes. Mas, voltando para Jerusalém, foram ao templo. Aí tem o reencontro. Volte. Volte, amigo. Você que está aqui hoje, que tem vivido tão longe dessa casa, tão distante da sede, por exemplo. Nem aqui você tem cultuado direito.
Ah, mas é porque eu trabalho, eu estudo. Muito bem, trabalha e estuda. Mas você não trabalha e estuda 24 horas. Tem que cuidar da família? Tem. Tem que estar em família, fazer um churrasquinho com família, ir na casa da sogra, igual o pastor Jean, que tem esse hábito. Tá certo. Mas Deus veio primeiro. A palavra veio primeiro. O culto veio primeiro. Cuidado para que você não viva tão envolvido com questões familiares e materiais para te tirar o foco de Jesus. E lembra também que foco é convergir para o mesmo ponto. Ontem eu fiquei com a minha neta e tanto a Zenete quanto a Betinha falava: de olho nela, não tira o olho dela, de olho nela. Ó, a Zenete falou: Edmar, pelo amor de Deus, não solta a mão dela se tiver alguma loja, fica de olho. E é claro que eu soltei, mas fiquei de olho. Virava no corredor, Laura, de olho. Eu não podia perder a Laura. Amém, gente? Mas muitos têm perdido Jesus porque não estão mais focados, não estão mais segurando na mão dele. Estão envolvidos com tudo, com todos, menos com ele. Por mais que dizem que o amam. Maria volta. Falei, eu também estou voltando. Aqui é a sua Jerusalém. Maria volta, José volta. Ninguém mais voltou, não. Parece que Jesus não fez falta para eles. Com muitos. Não quiseram voltar porque não tinha festa. Só o ano que vem eu volto. O ano que vem tem festa. Mas Maria voltou mesmo não tendo festa. José voltou mesmo não tendo festa. Você vem para a igreja porque tem festa? Vem para a igreja porque tem campanha? Ou você vem para a igreja porque tem palavra? Há pouco dias um irmão falou: se o senhor não fizer campanha, a igreja não vai crescer. Se o senhor não trouxer pastor de fora, não vai ter gente aqui na terça-feira. Eu falei: se depender de eu trazer pastor de fora para ter o povo, vocês vão continuar fora. Você tem que ouvir, sou eu. Gente, fiquei enfesado. Eu sou o pastor da igreja. Eu estou incumbido de dar o alimento. Tem que trazer alguém de fora? Eu sou o foguista e sou o maquinista ao mesmo tempo. O quê? Eu estou falando de Maria Fumaça, viu, irmão? Não é de trem atual, não, Maria Fumaça. As antigas Maria Fumaças tinha o maquinista, que é o que pilotava, e tinha alguém que tinha a função de foguista. Ele tinha que pôr fogo, senão ela não andava. Era o foguista e o maquinista, eram dois principais para fazer a Maria Fumaça andar nos trilhos. Tem pastores que trabalham assim. Ele é um maquinista, ele quer conduzir a igreja nos trilhos, mas para um avivamento ele traz um foguista de fora. Não, eu sou o foguista. Pelo menos quero ser, né? Quero acender fogo em você, irmão. E sou também um maquinista. Espero que ninguém aqui tenha um desejo que eu leve alguém de fora só para te atrair. Se você não se atrair pelo que eu prego, nem quero que você se atraia pelo que os outros vão pregar. Ei, redobra atenção. Uma comida no restaurante faz bem. E a Zenete até me chamou para ir no restaurante, eu falei que eu não vou. Eu estou até mudando de ideia. Essa semana nós vamos num restaurante. Mas é a comida caseira do dia a dia que te sustenta. Eu teria aplaudido. Se eu tiver que trazer alguém de fora para influenciar os meus líderes, é melhor eu jogar a toalha. Maria volta. Maria vai para o templo. Maria não está atrás de festa.
Ela está atrás de Jesus. E ela entra no templo. E lá está Jesus. Fala isso. Ela entra no templo. E ela encontra Jesus. Maria, como mãe, amorosamente, mas parece que tenta dar uma lição de moral no filho. Ei, escute isso, por favor. Meu filho, eu e teu pai te procurávamos, já tem 3 dias, meu filho. Por que fizeste isso? Vou dar a resposta merecida que não está no texto. Jesus deu outra resposta. Vou falar uma que eu teria falado. Mãe, não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do papai? Ele não se referia a José. Ele falava de Deus. Mãe, eu tenho uma missão. Não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Isso não está no texto, mas talvez na conversa entre Jesus e Maria isso tenha sido falado. Porque a Bíblia diz que Jesus falou muitas coisas que não foi escrito, que se fosse escrito não caberia no mundo inteiro. Acho que Jesus deve ter falado assim também. Mãe, vocês é que foram sem eu. Vocês é que me deixaram. Eu continuei aqui, mãe. Eu estou no posto. Eu estou no lugar certo, mãe. Eu não deixei vocês, não. Vocês me deixaram. Vocês foram embora sem eu. E eu estou simplesmente cuidando dos negócios do meu pai. Ele está no meio dos doutores, pregando para os doutores e todo mundo se admirando. Ele deu aula para os doutores com 12 anos de idade. E agora, de 12 aos 30 anos, não se sabe o que Jesus de fato fez. Tudo que mostram não passam de especulações, porque a Bíblia não fala. Mas eu fecho aqui. Jesus volta com seus pais. Maria agora tem um novo trajeto, mas com Jesus. Ela volta, mas volta com Jesus. E Jesus lhes é submisso. Ele obedece o pai, ele obedece a mãe. Maria não estava entendendo muitas coisas, mas Maria fez uma coisa linda, que é igual à comida do dia a dia. Guardava no coração tudo que Jesus estava falando. Ela não entendeu, mas guardou. Maria guardava no coração. Aí eu lembro de Davi. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Maria guardava no coração, por mais que não estava entendendo muitas coisas. Um indivíduo uma vez disse para um pastor, o cara estava afastado da igreja, e ele disse: eu não estou mais na igreja não. Eu fiquei na igreja mais de uma década. E eu confesso para o senhor que eu ouvi muitas mensagens, ouvi muitos ensinamentos, mas hoje eu não sei nada que me ensinaram. Eu não sei de nada que foi falado, para mim não mudou nada. Aí o pastor muito sábio disse: pois é, irmão, também gostaria de te dizer que eu também estou na igreja há mais de 2 décadas. Eu não lembro de tudo que foi falado. Eu não aprendi tudo que foi falado. Eu não lembro da maioria das mensagens. Igual a comida da mamãe. Eu não lembro de todas as comidas da minha mãe. Eu não lembro de todos os temperos da minha mãe. Mas foram essas comidinhas da minha mãe que me mantiveram saudável, de pé e alimentado até hoje. E foi essas comidas que eu recebi na igreja também, que tem me mantido de pé e saudável no mundo espiritual, na vida espiritual. Você não está entendendo? Não entrou muita coisa, mas guarde, viva e leve Jesus de volta com você para a sua casa. Quando Jô Soares fazia um programa muito famoso na televisão, era 11 horas que começava, se não me engano, 11 horas da noite, a propaganda era: não vá para a cama sem ele. Lembra disso? Não vá para a cama sem ele. Eu peguei isso apenas para te dizer: não vá para uma nova jornada sem Jesus.
Não estabeleça um plano de vida sem Jesus. Tudo que você for fazer, põe Jesus. Depois do culto, leve Jesus. Se sentir que ele está longe, volte. Porque conforme o texto nós lemos em Jeremias, ele está te dizendo: o que eu fiz de errado, que você se afastou de mim? Onde está meu erro? Onde está a minha falha? Um Deus, gente, falar isso. Imagina, Deus falar: ô Jean, errei com você está tão longe de mim. Exemplo, tá bom. Ô meu filho, o que eu fiz de errado que você não anda mais comigo? Você está tão longe, você está tão distante. Olha o desejo de Deus de nos ter na sua presença. Maria voltou e encontrou. Volte hoje. Jesus está no templo. E Jesus te espera. E como eu disse, vocês me deixaram, não foi eu. Vocês perderam de mim, não foi eu que perdi de vocês. Amém? Fique de pé.